Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã neste programa da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 20 de abril, da terceira semana da Páscoa. E espero que a palavra de hoje também seja uma ajuda, um consolo, uma força para cada um de nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, aí pega o início do capítulo 8 até o versículo 1. É uma leitura que tem um corte. Nós começamos ontem com Estevão, o diácono, sendo levado diante do Sinédrio e sendo interrogado. E ele aproveita essa oportunidade diante das acusações e faz um grande anúncio de Cristo. E este anúncio de Cristo a partir das Escrituras quer convencer, ou se podemos dizer mais do que convencer, quer ajudar aos chefes do Sinédrio que eles estão, como que eu vou dizer, numa atitude de rebeldia, de recusa diante de algo que é óbvio, diante de algo que é um acontecimento inegável, que é o acontecimento de Cristo. Por isso ele começa colocando a história da salvação, mas depois entra no discurso, depois que ele acaba essa parte bíblica, da Escritura, que prova que as profecias diziam sobre Cristo, sobre Jesus, o Nazareno, ele diz, olha, vocês são homens de cabeça dura, não? Insensíveis, incircuncisos de coração e ouvido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo e os vossos pais perseguiram os profetas, vocês fazem igual. Ou seja, são da mesma. Ele vai para um espírito duro, não porque parece até que Estevão está brigando com o Sinédrio, não. Quer que eles acordem desta recusa, deste fechamento, desta dureza. E como resposta, encontra cada vez mais o ódio aumentando, ou seja, um fechamento maior. Por isso, eu dizia ontem, diante do testemunho de Cristo, por mais que você seja claro, mostre os sinais que evidenciem a ressurreição de Cristo, o mundo, se está fechado em si mesmo, se recusa a acreditar, vai se defender, vai nos perseguir, vai criticar, vai tudo. Por mais que você dê sinais óbvios da ressurreição, de que Cristo é o Senhor, de que Ele é o Messias, de que viver a vida em Cristo é o melhor. O mundo se recusa, o mundo rejeita, o mundo se defende, a tal ponto que Estevão, meio num êxtase, vê o céu aberto e Jesus ao lado de Deus. E fala isto, não? Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. O cristão, se ele vive em intimidade com Deus, ele manifesta na sua vida este testemunho do céu, das coisas de Deus, da vida em Deus. Mas o mundo faz como fez o Sinédrio. Não suportou que se fale do céu, da vida eterna, das coisas de Deus. Arrastaram Estevão e o apedrejam como blasfêmia. E engraçado, ou não é tão engraçado, me perdoem, mas Estevão, o que acontece? Mesmo diante do sofrimento, do apedrejamento, estando para morrer, primeiro, ele pede para o Senhor, para Jesus, acolher o seu espírito. Primeira coisa, ele se abandona em Deus totalmente. Não reclama, não murmura, não xinga, não, nada. Abandona-se em Deus. E segunda coisa, quando está para morrer, dobrando os joelhos, gritou com voz forte, Senhor,
não os condenes por este pecado. Se você tiver que condenar, não seja por outras coisas, não por este pecado, não por isso que estão fazendo comigo. Por isso o cristão é aquele que se vive em Cristo, não é só ter essa intimidade, eu diria, com Deus. Não é questão de revelação, como teve Estevão, de ver o céu aberto. Não é isso agora, de ter revelações, visões. Mas o cristão vive de uma realidade da intimidade com Deus tamanha e vive Cristo no seu espírito. Ele e Cristo uma só coisa, que o cristão vive desse espírito de Estevão. Que ainda que os outros o matem, o persigam, façam mal, ele deseja o bem, ele paga o mal com o bem. Espero que esse espírito pascal esteja em nós, esse espírito da ressurreição, esse espírito de Cristo. Porque o mundo vai nos perseguir, vai querer nos matar, etc. E aqui há uma figura que aparece no finalzinho da leitura, que é Saulo de Tarso, futuro apóstolo de São Paulo. Um jovem rabino, deveria ser muito conhecido, muito prestigiado já ainda como jovem, e as pessoas que apedrejaram Estevão colocavam os seus mantos aos pés de Saulo. Talvez Saulo ainda não tinha idade para apedrejar, não sabemos, mas colocaram ao pé dele. E ele concordou, estava de acordo com a morte de Estevão. A igreja sempre acreditou que o sangue do mártir Estevão derramado ajudou, foi uma intercessão na conversão do apóstolo São Paulo. E graças a isto, tivemos a abertura para o mundo pagão. Ou seja, a perseguição que se sucede à morte de Estevão é uma oportunidade para o anúncio do Evangelho se espalhar. No primeiro momento passa pela sinagoga, mas esta figura importante que é Saulo, veremos acompanhando o Atos dos Apóstolos, será o apóstolo para os gentios, e a igreja se abrirá de uma vez por todas para os pagãos, para os gentios. E é essa a missão da igreja, abrir-se ao mundo, não fechar-se no seu gueto ou em si mesmo, mas de verdade poder ser testemunha para o mundo do amor de Deus, desse Espírito da ressurreição em nós. O Evangelho de hoje, ainda estamos contemplando o sacramento da Eucaristia, do lado aberto de Cristo, jorrou sangue e água, batismo e Eucaristia. E estamos vendo o sacramento da Eucaristia, veremos no discurso de Jesus do pão da vida, que está no capítulo 6 do Evangelho de São João. Então estamos dia a dia pegando um pedacinho desse capítulo 6. Jesus fez a multiplicação dos pães, queriam fazê-lo o quê? Fugiu para o outro lado do mar de Tiberíades, a multidão foi atrás dele e perguntou: mestre, como chegastes aqui? E Jesus nos dizia ontem: olha, o que vocês estão me seguindo não porque viram sinais que manifestem que eu sou Messias e que vocês acreditam que eu sou o Senhor, mas porque comeram pão, estão de barriga cheia. Ou seja, vocês o que querem é alguém que solucione o vosso problema imediato. Deus, como aquele que vai servir ao projeto do homem, resolvendo os seus probleminhas imediatos. Aqui, o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 30 ao 35, que é o Evangelho de hoje, a multidão, já que Jesus falou de sinais, muito bem. Então, que sinal você realiza para que possamos ver e acreditar? Jesus já tinha feito muitos sinais, muitas curas, e eles ainda assim não acreditavam que ele era o Messias. Não apenas que ele vinha da parte de Deus, mas que Deus agia de uma maneira especialíssima nele, porque ele era Deus. Ele era o Messias, ele era o Senhor. Por isso aqui, Jesus, diante do pedido do povo, porque o povo diz: muito bem, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, o pão do céu eles já comeram. Ou seja, a multidão pede um sinal, mas dá um exemplo de sinal. Olha, como Moisés no deserto deu maná, faz uma coisa tão extraordinária como fez Moisés no deserto para o povo. E Jesus vai dizer: não foi Moisés que vos deu o pão do céu, foi meu Pai que vos deu o pão do céu. Não? E a multidão pede: ótimo, que bom. Então pede ao Pai que ele nos dê esse pão. Maravilha. Que fantástico.
Se você consegue este pão, já estamos. E Jesus diz, porque ele dizia no Evangelho de ontem, que a gente tinha que buscar um pão que não perece, mas um pão que nos dá a vida eterna, que preserva, que nos coloca na vida eterna. E por isso Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Dá a impressão que Jesus apenas está dizendo de acreditar na sua doutrina, de vir até ele para que ele ensine, etc. Ou seja, acreditar na doutrina. É verdade que o Evangelho, o anúncio, o ensinamento de Jesus, em parte, é este pão. Mas Jesus está falando dele. Ele é o pão. Por isso vai escandalizar o pessoal, falando de comer a sua carne e beber o seu sangue, que vamos ver nesses dias. Que a figura, sim, da Eucaristia é verdade. Mas acreditar em Jesus é comer a Jesus total. Jesus palavra, Jesus Eucaristia, Jesus encarnação, encarnado. Deus que assumiu a nossa humanidade. Ou seja, acreditar em Jesus é acreditar no Cristo total. Não acreditar num Cristo que eu me faço para mim uma ideia de Cristo, e Cristo tem que ser aquilo que eu queria que ele fosse, para ele realizar a minha vontade, os meus desejos, os meus projetos. Não. Cristo é quem ele é. E eu só posso entrar neste mistério de Cristo, de verdade, se como ele totalmente. E acredito que ele é o pão da vida. Aquele que sacia o coração do homem é Cristo. Não é apenas a sua doutrina, não é apenas um sacramento, um sinal real da sua presença também, mas é ele mesmo, a realidade de Cristo, ele Deus feito homem. Se eu de verdade não estou nele com uma profundidade tão grande, não teria vida eterna em mim. Espero que de verdade essa experiência da Páscoa seja isto que nos sacie. Cristo em nós, Deus em mim. E eu espero que de verdade saímos sempre do encontro, seja na Eucaristia, seja na palavra, o encontro que nos dê a vida. O encontro com Cristo que nos dê a vida. Não com ideias, conceitos, doutrinas, não. Com Cristo. Cristo de tal forma que me preenche, me sacia, me satisfaz. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu pela sua palavra. Ajuda-nos a sempre ter este pão que sacia, que alimenta, que dá vida, que é teu Filho. Ajuda-nos de verdade a nunca passar fome deste pão, para termos a vida eterna em nós. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.